Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, estamos aqui reunidos no nosso Porto de Luz para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje, 30 de julho de 2018. Vamos ouvir uma música carinhosamente tocada pelo nosso professor Valdeir. Trazia um coração repleto de esperanças, traçavas muitos planos de alegria e os sonhos adornavam os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza e a solidão. Voltaste teus olhos para o céu como indagar, porque rolaram pelo chão os teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeador e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá para trás. Mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus planos germinando no futuro. Persiste, acende a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus planos germinando no futuro. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Teu santo nome para estudarmos novamente mais uma obra. Aqui, Senhor, acompanhado pela nossa irmã Conceição, a que conduz esse grupo, com certeza terá uma equipe de irmãos trabalhadores do bem a conduzir todo esse trabalho. Temos certeza, Jesus amado, que a Tua presença se faz nesse ambiente, a fim de que cada um de nós possamos assim receber, Senhor, a Tua inspiração para que esse trabalho se prossiga, para que cada um de nós que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida, possamos assim, Senhor, estar amparados por Ti e por toda essa Tua legião de trabalhadores. Te pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo do livro A Caminho da Luz. Permanece em nossos pensamentos, em nossos corações, nos dando esse discernimento desses Teus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus. Nós finalizamos o estudo passado falando do culto da morte e a metempsicose, lembra? Então, nos foi revelado
exatamente como surgiu a crença da metempsicose, que seria o retorno do espírito nos demais reinos. Eles colocavam isso como uma punição. Então, Emmanuel nos explicou que para um espírito que vieram do sistema de Capela, sair de onde saíram, no corpo ao qual estavam habitando, e vir para o planeta Terra, dentro da condição que estava, para eles a lição era exatamente eles saindo do corpo de um ser civilizado para adentrar em um ser animalizado. Daí a criação da metempsicose. Exatamente, do regredir, exatamente. Aprendemos também no estudo dessa obra exatamente como surgiu a metempsicose, e teve uma outra informação também. Qual foi? Politeísmo. Como surgiu a crença do politeísmo? Ele nos falou que os iniciados, os mestres, eles davam o termo de os sacerdotes, eles sabiam da existência de Deus, o Deus único, eles sabiam da existência de um Cristo, e sabiam da existência da pleia de espíritos que ajudavam no trabalho nosso Senhor, o Cristo caso. Então, eles pensaram como dar essa informação ao povo, à humanidade. Falar a humanidade, até hoje, tem algumas pessoas que carregam muita dificuldade em entender que o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Cristo do planeta Terra, mas que existem outros Cristos de outros sistemas, maior que o nosso Senhor Jesus. Mesmo a pessoa estando dentro do movimento espírita, ela carrega uma dificuldade para compreender isso. Então imagina 4.000 anos atrás, antes de Cristo, então estamos falando de 6.000 anos atrás, explicar para aquela sociedade que existe um Deus. Então, às vezes nós falamos assim, quem trouxe o monoteísmo foi Moisés. Errado. Nós estamos vendo aqui que a civilização egípcia, eles tinham a informação de um Deus único. Os iniciados sabiam da existência de Jesus, de um Messias, não tinha um nome, mas era o Messias, e que esse Messias trabalhava com um grupo de espíritos. Então, como passar isso para o povo? Já sei, vamos falar para o povo que existem vários deuses. E aí surgiu a crença politeísta. Todos da civilização antiga, egípcia, que migraram de Capela, retornaram. Todos. Todos. É a fala de Emmanuel. Todos voltaram. As outras 3 raças permanecem. Eu comentei no estudo ainda há pouco, hoje nós acordamos com uma impressão no mundo espiritual, de muita tristeza, muita dor, e a frase, haverá prantos e ranger de dentes. Nesse momento, está tendo a separação em massa. São milhões de espíritos que estão sendo degradados. Não é nem 1 e nem 2, milhões. E muitas pessoas muito queridas nossas, inclusive nós. Então, muitos corações, mesmo estando encarnados, já estão recebendo essa informação no mundo espiritual. E outros que estão no mundo espiritual já com essa informação realmente de que, por isso que o nosso Senhor Jesus diz, haverá prantos e ranger de dentes. E eu me recordo de 3 advertências. Existe a perversidade física, a perversidade emocional e a perversidade moral. Porque quando a gente fala em perversidade, a gente pensa aquela que a gente viu na TV, que alguém foi, estrangulou, fez isso, aquilo, outro. Não. Você estrangula um ser humano moralmente e você estrangula um ser humano emocionalmente. E isso é uma perversidade. Mas que é isso. Então nós estamos vivendo esse momento. O que eu acho interessante, até é muito falado, fazemos seminários, congressos e tudo a nível nacional. São chegados os tempos, são chegados os tempos. São chegados os tempos. Qual é o tema? São chegados os tempos. Ei, são chegados os tempos. Não dá mais para esperar. Nós espíritas temos todas essas informações e continuamos brigando dentro do centro espírita. São
chegados os tempos. Então a separação é em massa. Filhos, filhas, irmãos, irmãs, pai, mãe, são separados. Quantos amores nossos que já desencarnaram, a gente vai retornar para a pátria e não vai encontrá-los. Então o que nós estamos fazendo? A gente continua brincando? São chegados os tempos. Então o que nós vimos aqui em Capela, que ele diz milhões foram, é do coletivo. A Terra está passando por isso agora. 2050 é o ápice. O ápice da bondade, ela começa a predominar. Nós vamos ver a bondade. Mas para isso, ainda há pouco perguntou o nosso Emmanuel, um livro consolador. Ele respondeu que o planeta Terra está isolado, sem ter a oportunidade de ir em outros sistemas, é uma forma de proteção aos outros sistemas. Porque um terráqueo, se fosse lá, ia tocar o terror. Porque o que nós não sabemos fazer a não ser confusão, guerras, fofoca. E ele diz: qual é a arma, qual é o maior dano? Egoísmo, que é irmão da vaidade e do orgulho. Então são chegados os tempos. Então quando a gente diz são chegados os tempos, diz: meu Deus, são chegados os tempos. Qual o tempo? Da separação do joio do trigo. E aí a frase: haverá prantos e ranger de dentes. E vale ressaltar que para muitos é o segundo exílio. Porque já teve um de Capela e vai ter mais um. 2000 anos da vinda do nosso Senhor Jesus. A gente ainda não conseguiu entender. Característica da humanidade terrena: rebeldia. Nós somos rebeldes. A gente quer fazer da nossa cabeça, do nosso jeito. A gente não quer fazer a vontade de Deus Pai. A gente só falta dizer: o Senhor está errado. Não é verdade? Quem de nós? Ainda há pouco falamos. A quantidade de animais, a quantidade de vegetais, de frutas, oxigênio, água que temos em nosso planeta, não era para nenhum ser humano morrer de fome. O que o papai põe para nutrir toda a humanidade terrena. Entendemos, gente, isso? Então é hora realmente, quando nós falarmos os tempos são chegados, é hora de nós realmente revermos os nossos conceitos, as nossas atitudes e fazermos realmente. Eu costumo até dizer: eu faço um trabalho voluntário? Uma vez na semana eu faço um trabalho voluntário? Não. Mas nós temos que começar a nos preocupar com isso. Eu necessito fazer um trabalho voluntário. Eu necessito ir para um asilo, eu necessito ir para uma creche, eu necessito fazer uma vez por semana. É urgente. Um trabalho que eu não sou remunerada. Então nem isso a gente faz. Aí está difícil. A semana passada, então, nós falamos sobre o politeísmo simbólico, a ciência secreta, o culto da morte e a metempsicose. Falando do culto da morte, ele falou assim no último parágrafo: os mistérios de Ísis e Osíris, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Aí fomos lá pesquisar, quem quiser anotar, sinta-se à vontade. Ísis e Osíris, a história trata do assassinato do deus Osíris, um primitivo rei do Egito, e das suas consequências. O assassino de Osíris era o seu irmão Sete. Usurpou o seu trono, matou o irmão para ficar com o trono. Entretanto, a esposa de Osíris, Ísis, reconstituiu o corpo do seu marido, permitindo deste modo
a concepção póstuma de um filho com ele. Por isso que ele diz, os mistérios de Ísis e Osíris, será que ela realmente reconstituiu o corpo dele para a concepção do filho, para que esse filho viesse a ser o herdeiro, né? Ele diz, os mistérios de Ísis e Osíris, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Mostrando a existência do espírito, entendeu? A existência, a sobrevivência e o retorno. Porque dentro da crença materialista, tu morreu, acabou, não existe mais nada. Então, uma vez que Osíris estava morto, que a esposa o reconstituiu, isso aqui é conto, tá? Como o nosso irmão coloca aqui, são símbolos, mostrando a realidade e a sobrevivência da alma. E que os nossos irmãos, imagina isso aqui, essa simbologia aqui há 6.000 anos atrás. Então, você vê que era um povo que estava com uma ideia de espiritualidade muito além da sociedade. Vamos ver os egípcios e as ciências psíquicas? Que gostoso, vamos lá. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos, que eram os iniciados. O destino e a comunicação dos mortos, e a pluralidade das existências e dos mundos, vou repetir, o destino do homem, a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles, os iniciados da ciência egípcia, problemas solucionados e conhecidos. Eles tinham pleno conhecimento da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos e da pluralidade dos mundos habitados. Mas será que eles também não ouviram chegar a espírito? Sim, isso sempre existiu, isso é um fato. Eles sabiam explicar isso. Eles sabiam dar nome. Eles entendiam, imaginam o que é entender a comunicabilidade e outra, a pluralidade dos mundos com almas existentes. Gente, em um período que ninguém tinha nada para enxergar nada em lugar nenhum. A ciência psíquica da atualidade, então, ele diz, olha, o destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas, positivo, e pictórias é relativo à pintura e à imagem. Por exemplo, é muito comum, se você digitar lá no Google da vida, pinturas do Antigo Egito. Você vai ver aquelas pinturas que nós conhecemos, é mostrado nos livros, na escola. Tem que falar. Ele diz, o estudo de suas artes pictóricas, né, relativa à pintura e à imagem, positivam a veracidade destas nossas afirmações. Aí eu fui observando algumas imagens, você vê algumas pinturas, alguém sendo realmente mumificado, né, o corpo aqui, o cadáver, e algo saindo dele. Se nós formos olhar as pinturas com essa informação, você vai identificando. Então vamos lá. No grande número de frescos, ou seja, dessas pinturas, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual, perispírito. Olha lá, nessas pinturas que estão aí, que estão na nossa história. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido. Documento, gente. E através deles, dos papiros e dos frescos, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares
com relação, olha aqui, ó, ao magnetismo humano. Olha lá o que nós viemos aprender com Mesmer, lá 4.000 anos antes de Cristo, ele já conhecia o magnetismo humano. Olha aqui, ó, olha, isso aqui me deixou doidinha. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano. Por exemplo, em uma das obras de André Luiz, talvez o Missionário da Luz, se não me falha a memória, ele vai falar dos raios solares. O que ele diz? O maior índice de suicídio normalmente às vezes acontece à noite, as piores desgraças à noite. Por quê? O nosso pensamento vai formando miasmas. E a energia solar queima, destrói. A energia solar, ela queima, destrói. Aí eu fico entendendo, digo, meu Deus, por isso que no Amazonas é tão quente. O sol tem que vir bem forte aqui, que os miasmas desse Amazonas não é fácil. E aí nós entendemos, pegando a própria Suíça, eu tenho uma irmã que mora lá, e ela disse que o índice de suicídio no inverno é muito maior. As pessoas no inverno ficam mais entristecidas, mas no verão a vontade de viver é muito maior. Quem não gosta? Exatamente, bem lembrada. A pessoa que está no processo depressivo, o que ela faz? Quarto bem escuro, tá vendo? O miasma é aquelas energias do pensamento, o pensamento, porque o que acontece? Quando eu penso, eu plasmo, plasmado fica impregnado. Por exemplo, se você voltar aqui no ano de 1500, onde tínhamos uma escravidão no nosso país, correto? Se você for visitar uma senzala, as pessoas vão dizer bem assim, é muito comum você dizer assim, o médico, tem um moço ainda ali dentro, tem um espírito. Não necessariamente. Existe uma imagem fixada ali. E o médium às vezes vê aquela imagem que está plasmada ali, naquele ambiente. Não é que os espíritos estejam ainda vinculados. Alguns casos estão, mas é muito raro. Quase sempre o quê? É a imagem. Então, por isso que eu digo, não entre em sintonia. Você vai entrar numa senzala, você vai ficar imaginando e tal. E você vai entrar em sintonia, ou então é a própria imaginação. Mas se for realmente o médium tiver essa capacidade da clarividência, ele vai perceber, ele vai entrar num ambiente psíquico o que está plasmado ali naquele espaço. E ele vai ver uma cena muito forte que ali ficou gravada. E os nossos irmãos da civilização egípcia tinham essa informação. Olha o que ele diz, olha. Quando ele diz assim, ó, seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano, ou seja, quantos aqui sabiam dessa informação que nós trouxemos agora? Você sabia? Nem eu vim saber quando li André Luiz. Então você imagina só, há 6.000 anos atrás, ele já sabia. E hoje nós estamos há 6.000 anos depois e a sociedade ainda não sabe do poder dessa ação, como ele diz, a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano. Eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos. Eles utilizavam energia solar e magnetismo para mumificar. Não era só substância química, não. E ele diz mais. A mumificação dos corpos, porque ele diz, desses conhecimentos, quais foram os conhecimentos? Da energia solar e do magnetismo. Então ele diz, desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos. Olha aqui, ó. Cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Acabou, ninguém sabe.
Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, ou seja, conheciam tudo. Enfeixando nas mãos, o que é isso aí? Eles deram a informação para todos? Não. Guardaram. O que quer dizer fechando? Guardaram para si. Enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. Aí vai dizer, mas Conceição, se ele era bom, se ele voltou, ele não foi egoísta? Pergunto, tem como você ensinar a equação de segundo grau para uma criança que está na alfabetização? Vai entender? Não, ele tinha que guardar para si mesmo. O povo não ia entender. Você até hoje não entende. Eu acho bem interessante essa frase final. Pois é, se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Às vezes a gente quer ensinar uma coisa que a gente acha fantástica para alguém e o outro não. É indiferente. Vamos lá. Aqui vai esquentar. É por isso que olha só, é por isso que a sua desencarnação de quem? Dos reis, provocava a concentração mágica. Gente, isso aqui eu achei coisa de tudo. A concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Parou aqui. André Luiz, ele junto com os trabalhadores, com os professores do mundo espiritual, vão até uma igreja. Quando André Luiz chega na igreja, que ele olha para as estátuas emitiam o quê? Luz, luminosidade. E o André já olhou, como assim? Um pedaço de madeira, um pedaço de barro, emitindo luz. O que o mentor espiritual falou? Era a fé, o pensamento, a ação de cada um atuando sobre aquela madeira. Aquela emissão de energia era a concentração do pensamento de cada devoto. Volta aqui. Então olha lá o pensamento. Agora imagina um rei desencarnando, era um iniciado, era um homem que dominava a ciência, que tinha um conhecimento. Eles conheciam também. Então, uma vez ele desencarnando, todo mundo se unia em pensamento. Pensa. Olha aqui. Isso que ele diz. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades. Olha aí a palavra vontade. O que diz os Espíritos? O que vos falta é vontade firme. E nós vamos estudar lá no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o Asclépio vai se materializar dentro de uma bolha. Mas para ele se materializar era necessário que os participantes vibrassem. Vamos pensar numa grama, num lago, um ambiente bem agradável. O povo pensou saiu uma graminha xalenta. Não, gente, vocês não conseguiram, vamos lá de novo. Aí conduziram até que conseguiram fazer uma grama, uma relva melhorzinha, né? Uma árvorezinha aqui e ali. Isso era direcionando o pensamento. Chega a fazer força para conseguir, né? E aí Asclépio conseguiu se materializar, acionando o que? A vontade. Então aqui todos esse povo que tinha mais consciência da espiritualidade, olha o que eles estavam usando, olha só. No sentido de cercar-lhe o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Então você imagina, quando estava ali mumificando, era todo um ato, não era químico apenas. Era espiritual, era magnetismo. Era vibração. Você imagina que na psicometria, se eu pegar um médico que tem a faculdade da psicometria, ele vai pegar esse celular, ele vai dizer as características de quem usa esse celular. Porque está impregnado aqui.
Os nossos objetos estão impregnados da nossa vibração. Também agora olha só, esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação, não. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Aonde que enterravam os reis? Então as pirâmides, olha aqui, olha. Também o ambiente dos túmulos, as pirâmides, era santificado por um estranho magnetismo. Por isso aí os contos. Agora olha só. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Olha aqui, ó, nessas saturações magnéticas envolvendo o corpo e o ambiente, no caso as pirâmides, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon. Não sei se a pronúncia é essa. E eu fui pesquisar. Ele, como um arqueólogo, reuniu um grupo e foram. E invadiram uma câmara mortuária. Não conseguiram achar o que queriam e todos desencarnaram. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Todos da equipe. Então, olha só, nessas saturações magnéticas, porque eles não poderiam jamais, aquilo ali estava vibrando, magnetizado, aquilo estava impregnado aquela energia. E que o rei deveria ter respeito absoluto, um silêncio absoluto, e era proibido, eles invadiram. Por isso que ele diz que ainda aí estão a desafiar milênios. Residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos. Olha o magnetismo desse espaço. Pensa, o avião está passando, magnetismo esse que faz com que eles percam os sinais. Cara, eu achei isso muito louco. Nós estamos falando de 6.000 anos atrás. Aí você vai aqui, 1500, entra lá numa senzala, acha que o magnetismo não está lá? Quando você vai para a Alemanha, você vai conhecer lá os campos de concentrações. Olha lá. O não funcionamento dos aparelhos radiofônicos, quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente, o nosso estudo? Aprendemos um tantinho mais ainda, né? Já, professor? Uma que todos conhecem. Mita, tu faz a prece, Mita?
Queremos te agradecer mais essa oportunidade desse estudo e desse aprendizado. Hoje aprendemos e o que ficou de mais relevante foi que a vontade é poderosa. A vontade e o pensamento magnetizam onde quer que a gente esteja. Então ajuda-nos, Senhor, nesse início de semana, com esse estudo maravilhoso, por cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, possamos começar a melhorar os nossos pensamentos e treinando aos poucos a nossa vontade, que nós também já aprendemos, que é o gerente da casa mental. Ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas procrastinações e principalmente das nossas preguiças. Ajuda-nos, Senhor, com Teu amor, porque nós sabemos e acreditamos que Tu sempre está conosco até o fim dos tempos. Que assim seja.